Questão 3, potenciações. 2 ao quadrado, 4. Na potenciação, a gente multiplica os expoentes. O x não tem expoente, então é o número 1. Então, aqui, ó, 1 vezes 2, 2. Então, eu tenho x ao quadrado. 4x ao quadrado é a resposta da letra A, ok? Letra B. Todo número ao quadrado se torna positivo. 5 ao quadrado é 25. A e B, também nós vamos somar ou multiplicar os expoentes, perdão. A letrinha A não tem expoente, então é 1. Eu vou copiar o A e o B. 1 vezes 2 dá 2 e 2 vezes 2 dá 4. 25A ao quadrado, B à quarta. Letra C. Menos 2 ao quadrado dá 4 positivo. Vou copiar o M e o N. Multiplicam-se os expoentes. 3 vezes 2 dá 6 e 2 vezes 2 dá 4. 4, M à sexta, N à quarta potência. Letrinha D. Expoente ímpar mantém o sinal, então ele vai permanecer negativo. 2/5 ao cubo. O que quer dizer 2/5 ao cubo? É o mesmo que 2/5 vezes 2/5 vezes 2/5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Então, o menos 2/5 ao cubo vai ficar menos 8, 125 avos. Vou copiar o A e o B. O A não tem expoente, é 1. Multiplicam-se os expoentes. 1 vezes 3 dá 3 e 2 vezes 3 dá 6. Deixa eu arrumar esse 3 aqui, que ele ficou feinho. Menos 8, 125 avos. A ao cubo, B à sexta. E 10 ao quadrado é 100. Vou copiar o P e o Q, ok? Vou colocar o número 1 aqui em cima do P para lembrar que é expoente 1. Multiplicamos os expoentes. 1 vezes 2 é 2 e 3 vezes 2 dá 6. 100P ao quadrado, que é a sexta. Menos 0,3 ao quadrado. Menos com menos dá mais, né? Expoente par, resposta positiva. Lembrando, 0,3 vezes 0,3. 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 0 dá 0. Quantas casas decimais no total? 2. 1, 2, coloco uma vírgula. Então, eu tenho aqui 9 centésimos. Então, o resultado é 0,09. Vou copiar o x e o y, ok? Multiplicamos os expoentes. 2 vezes 2 é 4 e 3 vezes 2 é 6. Questão 4, ao vocês darem uma lidinha na apostila, parece que é extremamente complicado, mas não é não. Vamos lembrar um pouquinho de operação inversa. Por exemplo, se eu tenho aqui 12 dividido por 3 dá 4. O que nós sabemos? Que 4 vezes 3 dá 12. Ou seja, esse número vezes esse dá esse. Tá, o que isso tem a ver com a lição, professora? Vamos ver agora. Se eu pegar aqui esse produto, 3x ao quadrado y vezes 2x. 3 vezes 2 dá 6. X ao quadrado vezes x dá x ao cubo, e o y copiou. Ele quer que a gente prove que nós podemos fazer também a operação inversa nessa multiplicação. Ou seja, esse dividido por esse tem que dar esse. E vamos provar então, ó. Olha que bonitinho. Se eu pegar o 6x ao cubo y, que é esse número, e vou dividir por esse. Olha só. 6 dividido por 2 dá 3. X ao cubo dividido por x. Eu vou copiar o x
e subtrair os expoentes. 3 menos 1, 2. E o y eu vou copiar. Opa, olha, deu esse número aqui, deu esse nome aqui. 6x ao cubo y dividido por 2x dá 3x ao quadrado de y. Agora, vamos provar o outro, que esse dividido por esse vai ter que dar esse. Então, ó, 6x ao cubo y, que é esse, dividido por 3x ao quadrado y é igual. Então, vamos ver. 6 dividido por 3, 2. X ao cubo dividido por x ao quadrado. Vou copiar o x. 3 menos 2 dá 1. E o y dividido por y. 1 menos 1 dá 0. Eu comentei na nossa aula online que quando for expoente 0 vale 1, que multiplicado não vale nada, pode cortar. Ou seja, isso daqui vai dar 2x. Ou seja, bateu. Esse dividido por esse deu esse. Resumindo, 6x ao cubo y dividido por 2x é igual a 3x ao quadrado de y. E 6x ao cubo y dividido por 3x ao quadrado y é igual a 2x. Lindo assim. Ui! Exercício 1. Nós fizemos uma boa parte deles na nossa aula online, né? Mas vamos refazer, deixar registrado aí, caso ainda haja alguma dúvida também, né? Então, vamos lá. Multiplicando os monômios, não se esqueçam, número com número, letra com letra. 2 vezes 3, 6. Aqui eu tenho A e B, então eu já vou copiar o A e o B. Agora, a gente soma os expoentes, multiplicação, copia a base e soma os expoentes. 1 mais 2, 3. 1 mais 3, 4. Aí, você fala, professora, aqui o 1 que a senhora tá falando. Aqui, gente, não se esquece. Quando não tiver nenhum número na letrinha, nenhum expoente é 1. Ó, aqui também, se eu quiser, eu já posso sair colocando o número 1 em cima, ok? B, menos com menos dá mais, 2 vezes 1 dá 2, 5 vezes 3 dá 15. Letrinha E me copia, 3 mais 1, 4. 2 quinzeavos, M é a quarta potência. Letrinha C, 2 ao quadrado é 4, vou copiar o A e o B. Potência de potências. Copia a base, resolve a base, né, perdão, e multiplica os expoentes. Então, esses expoentes aqui a gente multiplica, ó. 1 vezes 2 dá 2 e 1 vezes 2 dá 2. 4A ao quadrado, B ao quadrado. Letrinha D, eu tenho uma divisão. Então, eu vou dividir o 9 por 3, que dá 9. Copio a base e subtraio os expoentes. 2 menos 1 dá 1. 9x elevado a 1, que fica mais bonitinho, só 9x, né? Opa, não, tudo errado. Letrinha D, eu tenho uma divisão, então, na divisão, a gente vai fazer a divisão normalmente, copia a base e subtrai os expoentes. 9 dividido por 3 dá 3, copia a base, subtrai os expoentes. 2 menos 1 dá 1. 3x elevado a 1, que fica mais bonitinho, ficar só 3x. Letrinha E. Opa, eu tenho o número 5 na frente de um parênteses, então eu vou fazer a distributiva. 5 vezes A ao cubo dá 5A ao cubo. 5 vezes 2B dá 10B. Eu multipliquei o 5 vezes o 2, que deu 10. A letrinha B eu copiei. Aqui não tinha número, é como se fosse 1. 5 vezes 1 dá 5. E o A ao cubo eu copiei. Então, a resposta da D, a resposta da E. Letrinha F, vamos fazer distributiva de novo.
5a vezes a ao quadrado. Não tem nenhum número, é como se fosse 1. 5 vezes 1 é 5. A vezes a ao quadrado dá a ao cubo. Menos 5 vezes 12, que é 60. A vezes a dá a ao quadrado. E a letra B não tem outra B para multiplicar. Copia. G. 6 dividido por 2 dá 3. Agora, eu vou copiar a letra X. 3 menos 2 dá 1. 3x elevado a 1 ou só 3x. H. Menos 3 ao quadrado dá 9. X ao cubo ao quadrado, a gente vai multiplicar os expoentes. 3 vezes 2 dá 6, então é x elevado à sexta potência. Letrinha I. 15 dividido por 5 dá 3. Agora, vamos trabalhar com as letras, né? Eu tenho x e tenho y. Subtrai os expoentes. 2 menos 1 dá 1 e 3 menos 1 dá 2. 3xy ao quadrado. Vou tirar esse 1 daqui para ficar mais bonitinho. Essa é a resposta. J. 8 dividido por 2 dá 4. A ao quadrado dividido por A. Vou copiar a letra A. 2 menos 1 dá 1. B, não tem outra B, copia. E o C, uma sugestão, quando tiver só uma letra de cada, já pode cancelar direto. Então, a resposta será só 4AB. E na letra K, 1/3 ao cubo. 1/3 ao cubo é o mesmo que 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. 1/27avos. Então, 1/3 ao cubo dá 1/27avos. E as letrinhas A, B, C, como é potência da potência, a gente multiplica os expoentes. Vou colocar um número 1 aqui no B e outro no C para lembrar que eles estão ali, ok? 2 vezes 3, 6. 1 vezes 3, 3 e 1 vezes 3, 3. 1/27avos, A elevado à sexta, B ao cubo e C ao cubo. L, menos 3 meios. Se eu for dividir 3 por 2, vai dar 1,5. A gente não quer trabalhar com número decimal. Então, eu posso deixar menos 3 meio mesmo, ok? Bom, agora a gente vai ver aqui o que nós vamos fazer com as letras. A e B, todos têm expoentes, vou copiar o A e o B. Agora, eu subtraio os expoentes. 4 menos 1 dá 3 e 3 menos 1 dá 2. M, já dá para dividir. 15 dividido por 3 dá 5. Como aqui é negativo, então fica menos 5. E o x à quinta não tem o que fazer, copia. N, mesmo caso do exercício anterior, vou copiar o 3 meios, o M e o N. 3 menos 1 dá 2 e 4 menos 1 dá 3. Ó, MN ao quadrado. Copia a base e multiplicam-se os expoentes. Então, não tem, é 1 e 1. Então, 1 vezes 2 é 2 e 1 vezes 2 é 2. Menos 5 ao cubo. Então, eu tenho menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Menos com menos dá mais com menos dá menos. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Então, ó, no lugar do menos 5 ao cubo, vou colocar menos 125. E aqui eu vou multiplicar os expoentes. 2 vezes 3 dá 6. Na questão 2, ele pede para nós resolvermos o exercício e deixarmos a parte literal com expoente negativo.
O que ele quer dizer com isso? O que é parte literal? São as letras. E ele quer que a gente transforme o resultado em expoente negativo. Vamos já ver como isso fica. Resolve normalmente. A princípio, é tudo que nós acabamos de ver. 24 dividido por 3 dá 8. E agora, a gente vai trabalhar com as letras, ok? Percebam uma coisa. Nesse exercício, eu tenho o expoente do numerador menor do que o expoente do denominador. Percebam que, se a gente for resolver aqui com o A, o B e o C, aqui eu tenho na letrinha A, no B e no C um expoente 1, certo? E aqui também, tudo expoente 1. Como é uma divisão, a gente não tem que subtrair os expoentes. Então, 1 menos 3 dá menos 2. E aqui no caso, eu posso cortar esse B com esse B, esse C com esse C. Então, vai ficar só 8A elevado a menos 2. Então, olha que bonitinho. Aqui na letrinha B, ó, 18 dividido por 9 dá 2. Eu tenho A e B, então eu vou copiar aqui, ó, o meu A e o B. 3 menos 1 dá 2. E 1 menos 2 dá menos 1. Então, eu tenho aqui o expoente negativo. C, 20 30avos. Se nós formos dividir, vai dar número decimal, não queremos. Então, eu posso deixar 20 30avos mesmo, ou tornar irredutível, deixar 2/3, ok? Vou deixar 20 30avos por enquanto. Então, vamos ver as letras. O que vai acontecer aqui com o M e com o N? Vou subtrair os expoentes. 1 menos 2 dá menos 1. E 2 menos 1 dá 1. Vou tirar esse 1 aqui para ficar mais bonitinho, piscaquinha, pronto. Essa é a resposta. 8/5, vou copiar o 8/5. Aqui, como eu só tenho 1 no expoente, aqui eu tenho 2, vou copiar a letrinha X, 1 menos 2 dá menos 1. E o Y não tem o que fazer, copia. Ah, deixa eu colocar uma observação aqui na letrinha C, tornar irredutível. 2/3 M elevado a menos 1N. Complementem, que é legal. E aí, 3/9, vou copiar o 3/9, letrinha A e M. Subtrai os expoentes, 3 menos 1, 2. 2 menos 3, menos 1. Ou, tornando irredutível, 1/3 A ao quadrado, M a menos 1. Questão 4, a multiplicação de polinômios. Considere o retângulo ABCD, formado por dois outros retângulos. Então, aqui eu tenho um retângulo AEFD e aqui eu tenho outro que é o EBCF, ok? Podem perceber o seguinte, ó, o retângulo AEFD, ele tem lados medindo 4 e x. E esse outro retângulo tem lados medindo 1 e 4, ok? O que nós sabemos sobre áreas de retângulo e de quadrados? Que é só fazer base vezes altura. Então, letrinha A fala o seguinte: quanto mede em unidades o lado menor do retângulo ABCD? ABCD é o retângulo maior. Esse lado mede 4. E esse lado mede x mais 1. Por que x mais 1? Aqui eu tenho x e aqui eu tenho 1. X mais 1. Esse lado é o menor, mede 4. Então, ele mede 4 unidades. Letrinha B. Qual é a expressão que representa a medida do lado maior do retângulo ABCD? Como eu acabei de dizer, x mais 1, então vai ficar x mais 1. Letra C.
Escreva a expressão que indica a área do retângulo ABCD. Poxa, a gente já sabe que para calcular a área de um retângulo é só fazer base vezes altura. Se aqui em cima mede x mais 1, aqui embaixo também mede x mais 1. Então, a base é x mais 1 e a altura é 4. Então, a área é igual a 4 vezes x mais 1. Base vezes altura. Base, altura. Letra D. Escreva a expressão que indica a área do retângulo AEFD. AEFD. Então, a gente ignora esse retângulo menor e vamos trabalhar com esse outro aqui. Área, base vezes altura. Base x, altura 4. Então, a área vai ser 4 vezes x. E. Quanto mede a área do retângulo EBFC? EBFC é esse daqui. Se aqui tem 1, então essa base também mede 1. Se aqui tem 4, então esse lado também mede 4. Então, a área é base vezes altura. Então, é 1 vezes 4, área 4. Vou colocar um U, que significa unidades, lembram? F. Se o retângulo ABCD é formado pela união dos retângulos AEFD e EBCF, qual é a expressão que representa a área do retângulo ABCD? O que ele está querendo dizer com isso? Que a área do retângulo maior é a soma da área dos retângulos menores. Então, a área desse retângulo, que é o AEFD, é 4 vezes x. E a outra área é 4 vezes 1, certo? Então, nós podemos dizer, então, que eu tenho 4 vezes x mais 4 vezes 1. 4x mais 4. Compare as expressões C e F, o que pode afirmar sobre ela. Então, se vocês olharem lá na letrinha C, está dando 4, abre parênteses, x mais 1. Se eu tenho 4, abre parênteses, x mais 1, eu fazendo a distributiva, eu tenho 4 vezes x, que é 4x, e 4 vezes 1, que é 4. Ou seja, as áreas são iguais, possuem mesmas áreas. E para finalizar, na letrinha H. Se você aplicar a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição no item C, você obtém a expressão do item F? Sim, acabamos de ver. Aqui é a expressão do item C. Fiz a distributiva e obtivemos a expressão do item F. Então, sim, é verdadeiro. Podem colocar aí. H, sim. E aí, pode até reaproveitar a resposta da letra G. Bom, passaram alguns exemplos aqui para vocês conseguirem resolver o exercício 2 sozinhos, ok? Depois, vocês vão colocar uma pause no vídeo, tentar resolver o exercício 2 e voltar para a correção. Eu tenho aqui, né, um retângulo, né, do qual eu tenho um lado medindo 3 e o outro lado medindo 5xx. O que eu preciso que vocês compreendam, meus amores? Tá vendo esse lado de cima? 5xx? Isso é a mesma coisa que 5 mais x mais x. Porque se eu estou juntando esses três retângulos, eu estou somando. Então, o lado de cima, eu posso dizer que ele mede 5 mais 2x.
Por quê? X mais x dá 2x. Ah, professora, não é 2x ao quadrado? Não tem que somar os expoentes? Não, de jeito nenhum. A gente soma os expoentes quando é multiplicação. Isso daqui é uma adição. Então, x mais x dá 2x. Então, aqui em cima eu tenho 5 mais 2x. Então, gravem isso, ok? Legal. Então, por que eu tô falando isso? Existem duas maneiras de nós calcularmos a área de um retângulo. Primeira maneira, eu posso, nesse caso, calcular a área dos 3 retângulos, um de cada vez, e depois somar as 3 respostas. Então, como ficaria a área de cada um deles? 3 vezes 5, 15. 3 vezes x, 3x. E 3 vezes x, 3x. Agora, eu vou somar as 3 áreas. 15 mais 3x mais 3x, que vai dar 15 mais 6x. Gente, essa é a área desse retângulo. Não pode somar 15 com 6, porque aqui tem letra e aqui não tem. Aqui tem parte literal e aqui não tem. Essa é a resposta, não mexe mais. Ok. Qual seria a próxima opção? Vou apagar essas informações aqui para não complicar a cabecinha de vocês. Então, a próxima opção seria o quê? O que a gente já sabe. Como que eu calculo a área de um retângulo? Base vezes altura. Então, a outra opção seria fazer a base, que é 5 mais 2x, vezes a altura, que é 3. Mas tá estranho isso daqui, né? Base vezes altura, o que que tá faltando? Parênteses. Base vezes altura. E aí, nesse caso, a gente vai fazer distributivo, ó. 5 vezes 3, 15. 2x vezes 3, 6x. Olha só, deu a mesma resposta. Então, para resolver o exercício 2 agora, vocês vão ter o mesmo pensamento. Calcula a área das 3 figuras e depois soma. E a segunda opção é fazer um lado vezes o outro. Daqui a pouquinho vocês voltam, então. Voltamos, vamos para nossa correção, então. Primeiro passo, vou calcular a área dos 3 retângulos, ok? X vezes x, opa, vamos lembrar, x vezes x, copia a base e soma os expoentes, 1 mais 1, 2. Então, e x mais x é 2x. Então, ó, essa informação é muito importante, hein? Então, vamos lá. X vezes x, x ao quadrado. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 2, 2x. Então, primeira maneira de calcular a área aqui. Então, eu vou fazer x ao quadrado mais x ao quadrado mais 2x. 1 mais 1 dá 2. Então, eu tenho 2x ao quadrado mais 2x. Essa é a nossa primeira resposta. E a segunda resposta é multiplicando direto, base vezes altura. Então, eu tenho base 2x mais 2, né? X mais x dá 2x mais 2. Vezes a altura, que é x. Fazendo a distributiva, 2x vezes x, 2x ao quadrado. 2 vezes x, 2x. Ó, mesma resposta. Letrinha B.
Primeira área, vou calcular dos 3, ok? 2 vezes 3, 6. 2 vezes A dá 2A e 2 vezes A dá 2A. Agora, eu vou somar as 3 áreas. 6 mais 2A mais 2A, que é igual a 6 mais 4A. Pronto, essa é a resposta. Agora, a segunda conta, fazendo base vezes altura. Então, a base é 3 mais 2A vezes a altura, que é 2. Aí, a gente vai fazer a distributiva. 3 vezes 2, 6. 2A vezes 2, 4A. 6 mais 4A, 6 mais 4A. Item C. Agora, eu vou começar ao contrário, tá? Eu vou fazer primeiro base vezes altura. A base é M e a altura, ó, M mais 3M mais 1. Tá vendo esse M sozinho, ó? M mais 3M mais 1. O M sozinho vale 1. 1M mais 3M dá 4M. E o mais 1 copia, eu não posso somar porque ele não tem letra. 4M mais 1. Então, ó, a base é M e a altura é 4M mais 1. Agora, a gente vai fazer a distributiva. M vezes 4M dá 4M ao quadrado. E M vezes 1 dá M. Essa é a resposta. E agora, fazendo separadamente. A área desse quadradinho, que no meu tá retângulo, mas na apostila de vocês é um quadradinho bonitinho, verdinho. M vezes M dá M ao quadrado. M vezes 3M dá 3M ao quadrado. E M vezes 1 dá M. Agora, se eu for somar os 3, ó, M ao quadrado mais 3M ao quadrado mais M. 1M ao quadrado mais 3M ao quadrado dá 4M ao quadrado. E o mais M copia, porque esse tem potência e esse não tem, então não pode somar, tá bom? Essa é a resposta, ó, bateu. Essa e essa, ó, respostas iguais.